Glória a Deus. Quero convidar vocês para... A gente está lendo um texto. Está em Êxodo 32. Se você tem a tua Bíblia, quero te convidar a abrir. Se ela é de papel, quero te convidar a riscar. Fazer as anotações que você sentir no teu coração. Mas que o Senhor possa estar falando ao meu e ao teu coração nessa noite. Fecha teus olhos, eu quero orar contigo. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, dispostos e disponíveis diante do Senhor, para que Tu venha operar uma boa obra, Senhor, que um dia Tu iniciasse em nós. Pai, fala ao nosso coração, Senhor, gera compreensão, para que toda a palavra, Senhor, lançada aos nossos corações, ela saia da esfera do conhecimento, Senhor, e tenha aplicabilidade, Senhor, que nós possamos trazer para a prática tudo aquilo que temos ouvido nesses dias. Dá-nos graça, sabedoria e entendimento para que a nossa vida, Senhor, se torne uma Bíblia aberta, para que as pessoas não precisem nos ouvir, mas que elas, ao nos verem, a ver as nossas atitudes, saibam que só pode ter um grande Deus governando a vida nossa. Nós te pedimos, Senhor, que se Tu não estiver conosco, nós não iremos. Esteja conosco, Senhor, em todo o tempo. Manifesta a Tua presença em nós, Senhor, para que saibamos que Tu está conosco. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é bem conhecido, mas muitas vezes a gente não caminha em toda a contextualização dele. E eu quero convidar vocês, eu vou tentar ler ele para que a gente possa estar entendendo. Então, Êxodo 32. Quando o povo viu a Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem então as argolas das orelhas das suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nos para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e a levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu, o trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo então o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos começaram a comer e beber e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, Moisés, seu povo, o qual você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e ofereceram sacrifício. E dizem: ó Israel, esses são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles a minha ira ardente e os destruirei. Depois farei com você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, o seu Deus, e disse: ó Senhor, por que está tão irado com o teu próprio povo? O tiraste da terra com tão grande poder e mão forte. Porque deixaram os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou, e com má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra. Deixa de lado a tua ira, Senhor. Arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o seu povo, e lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de um juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e eu lhes darei toda a terra que prometi a eles, e a possuirão para sempre.
Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar ao seu povo, e em seguida Moisés se virou e desceu do monte. Trazia nas mãos as tábuas da aliança, que estavam escritas dos dois lados, frente e verso. As tábuas eram a obra de Deus, cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá debaixo, disse a Moisés: parece que há uma guerra no acampamento. Moisés respondeu: não, são gritos de vitórias, nem lamentos de derrota. Houve barulho de festa quando se aproximaram do acampamento. Moisés então viu um bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Moeu até virar pó, jogou na água e obrigou os israelitas a beberem. Por fim dirigiu Arão e perguntou: o que esse povo fez para que você o levasse a cometer tamanho pecado, Arão? Não fique furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como esse povo é mau. E eles disseram: façam para nós deuses que nos guiem, porque sabemos o que aconteceu com Moisés, que não desce do monte, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então lhes disse: quem tiver joias de ouro, tire-as, joguei-as ao fogo, e simplesmente saiu esse bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se o Senhor à entrada do acampamento. Todos os que estiveram do lado do Senhor venham até aqui e junte-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés então lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um de vocês pega a sua espada, vão e voltem de uma extremidade à outra do acampamento, matem todos, até seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés, e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Eu precisei ler esse texto incompleto, porque muitas vezes nós atentamos aonde aquela parte que diz que Arão trouxe, fez um bezerro e o povo se distorceu, começou a adorar outros deuses. Mas o contexto que Deus falou ao meu coração para poder compartilhar com vocês nessa noite, me fala sobre um homem chamado Moisés que estava no monte buscando a Deus. E me fala de um homem chamado Arão, seu irmão de Moisés, que na falta de Moisés tomou uma decisão totalmente equivocada. E aí eu perguntei para o Senhor: Senhor, quem é Arão? E aí o Senhor começou a me lembrar das obras de Arão. Arão era eu e você. Arão é aquele homem que há anos está na igreja, acompanha aquilo que Deus vem fazendo há dias, viu homens levantarem de cadeira de roda, viu pessoas serem curadas, viu milagres de restauração de casamento acontecer, mas não consultou o Senhor. E no momento que não consulta o Senhor, acaba tomando uma decisão que pode levar inclusive toda a congregação a ser condenada. Quão importante é e quão responsável é um homem que se posiciona à frente dos demais para dar direcionamento à vida dos outros. Mas na hora eu pensei: mas Arão então era um amador? É lógico, um homem para tomar uma atitude dessa era um amador, era um homem sem experiência com Deus. Mas para mim nesse texto fica claro que Arão foi um homem que sofreu a pressão do povo. Arão foi um homem que não soube se firmar nas verdades do Senhor quando o povo pressionou. E isso fala muito de algo chamado pertencimento, aonde o homem, por medo da rejeição, por medo de
ser excluído de um grande grupo, muitas vezes toma decisões totalmente equivocadas. Aonde um homem que há anos caminhava diante dos princípios do Senhor, agora precisa tomar uma posição, e ele diz: não, vou fazer o seguinte, para o povo parar de me incomodar, eu vou fazer o que eles querem. Como isso é perigoso, meu irmão. Ele estava ocupado dentro da congregação, enquanto o líder, estava no monte orando. Mas quando esse homem se afasta e dá esse poder a ele, o que ele acaba fazendo? Você entende que é possível estar dentro da igreja, fazendo coisas que parecem sutis, e está totalmente equivocado diante daquilo que o Senhor tinha projetado, determinado. Esse homem, Arão, a palavra fala que ele estava desde o início das experiências do Senhor com Moisés junto com ele. Se você voltar a tua Bíblia lá em Êxodo 3, tu vai ver que quando Deus comissiona Moisés, ele disse assim: Moisés, vai ao Egito e fala ao meu povo, vai ao faraó e fala ao meu povo que ele precisa libertá-los. E ele diz: Senhor, eu tenho a língua presa, eu não consigo falar. E ele disse: leva teu irmão Arão, e ele falará por você. Então, quando Deus comissiona Moisés, ele levanta um homem, um líder, que com uma habilidade que Moisés não tinha, andaria ao lado de Moisés. Então ele não era qualquer boca aberta. Esse homem era um homem que tinha tido experiências com Deus. Esse homem era um homem que já tinha visto o que Deus tinha feito. Ele ouviu Moisés chegando em casa, ele era irmão de Moisés, imagina ele chegando em casa dizendo assim: cara, eu vi uma sarça pegando fogo, eu vi o Senhor falando, passando na fenda da rocha, eu vi o Senhor mandando nós irmos lá e falar ao faraó. Aí ele viu o faraó libertando o povo, ele viu o mar se abrindo, ele participou. Você entende que Arão não era um homem comum? Arão era crente velho. Arão era crente velho. Arão, ele caminhou toda a jornada com Moisés. Arão viu o pão cair do céu. Ele viu o maná chegar e toda a congregação se alimentar daquilo. Arão viu Moisés ferir a rocha no meio do deserto e a rocha jorrar água. Arão viu milagres. Arão construiu uma fé assim como Moisés construiu uma fé. Porém, ele esqueceu que o fruto daqueles acontecimentos eram a obediência de Moisés. Moisés era um homem obediente ao Senhor. E Arão esqueceu que o fruto de toda a movimentação era a obediência dele. Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção no que eu vou te dizer. Eu farei parecer Deus para o faraó, e Arão, seu irmão, será profeta. Diga a Arão que tudo que lhe ordenar, Arão mandará a faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Foi Arão o porta-voz da libertação. Se Moisés era o libertador, Arão era o porta-voz. E agora Arão cede ao povo, deixa de obedecer a Deus pedindo os brincos e as argolas. Você viu quando ele fala? Ele pede para que os homens e as mulheres tirassem os brincos e as argolas de ouro, para que ele pudesse derreter. E ele diz: eu farei o que vocês pediram. Só que tem uma coisa: se você voltar lá no início de Êxodo, quando
o Senhor comissionou Moisés para poder libertar o povo, ele diz assim, só que tem uma coisa, o meu povo não sairá de mãos vazias. O meu povo não sairá de mãos vazias. Chegue lá e diante do povo egípcio, tomem todo o despojo, e Faraó libera eles. Ou seja, Deus mandou Moisés libertar o povo, mas disse para Moisés, diz para o Faraó, além de libertar o povo, dá todo o despojo daquele povo para que vocês tenham riqueza e que vocês não passem dificuldade no caminho. E o Faraó, e vocês sabem de todo o processo, as pragas e tudo que acontece, e o Faraó se rende ao pedido de Deus, e ele manda que o povo vá, só que ele diz, carreguem junto o despojo. Esse é o pedaço do texto que ninguém lembra. Então o que eu quero mostrar para vocês é que Arão e Moisés estavam fazendo algo que o Senhor tinha comissionado, porém, quem que deu o despojo? Quem que deu a riqueza? Quem deu o ouro? O próprio Deus. E agora, o homem sem Deus, o homem, por sua vontade, o homem para se livrar de um problema, acaba fazendo o quê? Pegando aquilo que Deus tinha dado e queimado no fogo. Irmão, não sei se faz sentido para ti, mas toda a riqueza que o Senhor tem te dado, tudo aquilo que Ele tem gerado, a tua casa, o teu conforto, o teu carro, tudo aquilo que o Senhor tem te dado, não é para te afastar de Deus. O que fez Arão? Deem a riqueza que Deus os deu, que eu vou fazer algo para acomodar o coração de vocês. O primeiro passo é não consultar a Deus. O segundo passo, a culpa é minha, eu boto em quem eu quero, né? Quando eu li o texto, vocês viram que ele disse, ele pediu ao povo que desse os brincos e as argolas, colocou ao fogo e moldou um bezerro. Vocês viram isso? Quando Moisés chega diante deles, assim, Arão, o que tu fez? Ele diz assim, você não acredita, vai achar que eu estou mentindo, mas você acredita que eu peguei o ouro, joguei no fogo e apareceu um bezerro? O que será que nós temos dado desculpa? Não temos batido no peito, não temos assumido das coisas que temos feito. Agora a culpa era de quem? Do povo. Mas quem que mandou libertar o povo? Não foi Arão que libertou o povo? E agora estava botando a culpa no povo. Antes a culpa era de Faraó, agora a culpa é de quem? A culpa é do povo. Eu sempre tenho alguém para botar a culpa. Eu sempre tenho alguém para passar, para transferir a responsabilidade. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, o que Moisés estava fazendo no monte? O povo sabia o que Moisés estava fazendo no monte. Moisés subia no monte, ele montava uma tenda, ele ia para a porta da tenda e ficava orando, e daqui a pouco, como uma nuvem, a presença de Deus chegava e se manifestava, e Moisés falava com Deus face a face. O que o povo teria que ter feito? Esperado Moisés descer e consultado Moisés, porque ali o único que falava com Deus era Moisés. O que ele fez? Aproveitou que Moisés não estava e chamou Arão, que não tinha como resolver. Mas por que eles fizeram isso? Porque a última vez que Deus tinha falado, Ele tinha feito as 10 leis, Ele já tinha colocado regras, Ele tinha organizado a bagunça daquele povo. Então se eles esperam Moisés descer, vai que ele volta com mais regra, vai que eles iam ter que se mover de outra forma, ou aquilo ia ficar mais desconfortável que já estava, porque antes eles estavam no deserto, agora eles tinham regra. Tudo aquilo que Deus quer fazer em nossa vida, primeiro Ele vai ordenar.
O povo não entrou na terra prometida, ele não saiu do Egito e entrou na terra prometida, ele parou, buscou a Deus e teve que ordenar a própria vida. Sim, depois de ouvir a palavra, os 10 mandamentos, aquilo que foi trazido ao povo, o povo estaria apto a corrigir. Tu lembra que ele fala para Josué? Não aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, para que faça se cumprir em tudo que nela está escrito. Então farás prosperar os seus dias e te irá bem na terra que eu te prometi. Tu lembra que tinha uma promessa? E qual que foi o conselho para ele? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Josué 1:8. Seja forte e corajoso. Outra vez te digo, porém, não aparta da tua boca o livro dessa lei. Ele estava dizendo, cara, eu escrevi lá em cima do monte algo que o povo precisava cuidar. Na minha ausência, o povo novamente fez o quê? Uma rebelião. Ele disse, o teu povo é rebelde. Eles se rebelaram contra o Senhor, usando do momento onde o Senhor estava ocupado com Moisés para fazer o quê? Para fazer o que eles queriam. Eu imagino Moisés, que conhecia a justiça e o juízo de Deus, descendo do monte, ouvindo o barulho. Josué estava junto, tu viu que ele fala? Josué fala, então o Josué estava junto com ele descendo aquele monte, e Josué querendo amenizar. Ô Senhor, vamos devagar, eu acho que pode ter uma guerra, quem sabe, quem sabe não seja tão feio assim. Só que Deus tinha falado com Moisés, ele sabia o que tinha acontecido lá embaixo. E quando chega, o que ele diz para Arão? Por fim dirigiu-se a Arão e perguntou, o que este povo fez para que você o levasse a cometer tamanho pecado? Olha o que Moisés pergunta para Arão, qual foi o poder que esse povo teve sobre você, Arão, que você se perdeu, cara? Sabe, de repente é a empresa que tu trabalha, de repente as companhias que você anda, a turma do futebol, eu não sei. Mas o que é que esse povo tem poder para transformar aquilo que você confessou publicamente diante do Senhor? Aí a vítima responde, não fique bravo, não fique furioso comigo, Senhor, respondeu Arão, você sabe que o povo é mau, o povo é mau. Esse é aquele momento, sabe, que você fez arte junto, sabe quando você quebrou a vidraça? E aí estava todo mundo brincando, né? E aí você para porque você sabe que você tem que assumir a culpa assim. Você olha para trás, está só você, sabe? O povo é mau, então tá. Então chama o povo e vamos se acertar. Cadê o povo? O povo já voltou para suas tendas, né? Deixaram ali até o bezerro. Não precisaram nem levar junto, deixaram o bezerro, saíram. E Arão se pegou ali, nesse momento, disse assim, não, a culpa é do povo, tá? Cadê o povo? Cadê a tua turma? Você já ouviu isso? Tua mãe com certeza já perguntou, cadê a tua turma? Aonde que estava quando vocês fizeram o que fizeram? O povo me disse, faça para nós, não era para Arão, era para fazer para o povo, entendeu? Arão estava tirando a culpa dele, o povo disse, faça para nós, ou seja, não tem nada que ver com isso, eu só estava fazendo serviço, estava prestando serviço na comunidade, entendeu? Faça para nós, deuses que nos guiem. Gente, vocês lembram que o Senhor colocou uma nuvem no céu? Eles andavam no meio do deserto com uma nuvem no céu e de noite no escuro tinha uma tocha de fogo que eles conseguiam olhar e se guiar. Aí ele diz o quê? O povo me pediu um Deus que nos guie.
Será que o nosso Deus não é suficiente? Será que a gente precisa buscar um outro Deus que nos guie? Será que esse Jesus que dizem que é o caminho não é suficiente, que eu ainda tenho que me apoiar na minha força ou em tantas outras coisas? Nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então, lhes disse: quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando trouxeram para mim, simplesmente joguei no fogo, e saiu esse bezerro. Arão já tinha uma desculpa montada. É sempre assim. É sempre assim. Tem algo que você precisa ter clareza na tua vida. É impossível desver. A Bíblia diz que eu conhecerei a verdade, e essa verdade me tornará livre. Então, depois que eu vejo essas verdades na minha vida, é impossível deixar de ver. Então, sim, se você caiu, é porque você caiu, mas não que você não soubesse que era erro. O que ele está dizendo aqui? Aconteceu. Você veja, aconteceu. Eu caí de novo, entende? Eu traí, mas foi sem querer. Quando eu vi, aconteceu. Arão estava inserido na mesma cultura. Arão tinha o mesmo coração daquele povo. Arão também não cria suficientemente no Deus que o guiava. E muitas vezes a gente não se converte e fica com vergonha de num culto se colocar na frente e se arrepender, porque o que vão pensar de mim, entende? Eu, crente velho, 30 anos de convertido, crente velho, canto no louvor, cuido do bar, cuido da... Eu sou um homem que sirvo a Deus, e aí eu não me arrependo. Mas de quando me aperto, eu digo o quê? Aconteceu. Joguei no fogo e saiu o bezerro. Qual é o teu bezerro hoje? Tu entende que eles não tinham se desviado? Eles estavam na mesma congregação. Eles estavam esperando Deus descer. Eles estavam esperando. Só eles tinham criado um Deus próprio. Aquele povo não tinha abandonado tudo, tinha ido embora. Aquele povo estava no mesmo lugar, na mesma congregação. Só que o coração deles não estava ali. Ele estava ali de repente porque era só o que tinham. Não tinha outra igreja naquela época, só tinha a igreja de Moisés. Não dá para congregar em outro lugar. Não tinha a igreja do Pedro, do Paulo, essas aí foram depois. Só tinha a igreja de Moisés. Sabe? E estar junto era bom, tinha pão, tinha água, tinha até fogo, né? Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo para zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou: todos que estiverem do lado do Senhor venham até aqui e junte-se a mim. Quem foram os que vieram? Os levitas, aqueles que tinham um chamado, aqueles que eram de origem de Levi, que tinham o seu dom e colocavam o seu dom diante do Senhor, serviam ao Senhor com o seu dom. Só que por estarem constantemente adorando ao Senhor, eles estavam mais próximos, eles não se perderam. Esses foram os homens que vieram e disseram assim: eu posso orar por eles, porque esse pecado eu não tenho, Moisés. Nessa área eu não estou pecando, sabe? Tipo, tem área que eu estou pecando, mas essa área eu não estou pecando. Então tem vezes que eu também preciso me ajoelhar e me arrepender, mas essa área eu posso ajudar. Por quê? Porque eles eram levitas, eles tinham experiências diárias,
Eles não estavam ali pegando o violão para treinar o violão para ficar bonito o louvor. Eles estavam ali pegando o violão porque eles queriam adorar ao Senhor. Eles tinham uma contínua busca, incansável e incessável busca da presença do Senhor. E isso o protegeu eles, os guardou. E esses homens, nesse momento, puderam ser os fiéis escudeiros, porque nem para matar todo aquele povo Moisés não conseguia. Moisés precisou de um grande exército, e ele tinha ali homens de Deus, que não tinham se desviado, que não tinham concordado com aquilo. Mas segundo a ordem de Moisés, eles foram obrigados a pegar a sua espada e mataram os seus irmãos. A Bíblia diz que eles mataram os irmãos e os amigos e os vizinhos. Eles precisaram fazer o que precisava ser feito, diferentemente de Arão, que para não arranjar problema, sabe? Para não ter que ficar de mal com ninguém, cedeu aquilo que o Senhor tinha falado. Agora o Senhor tem que vir com juízo. Mas teve alguns homens, imagino eu, aqueles homens com lágrimas nos olhos, com a face declinada, para não ver a sua família ser morta porque se perderam, mas em obediência, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. Muitas vezes nós nos colocamos diante do Senhor e nós até pagamos um precinho, sabe? Um precinho. Mas eu não me posiciono porque o que vão dizer? Agora virei evangélico. E nem é bom que você vire evangélico, tá? Não vai fazer bem para você. Agora, se você entender o teu lugar de filho, em Salmos 115, quero convidar vocês a abrir. Acharam? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dado glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: aonde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, que tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam e seus pés não caminham, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se, pois, semelhantes a eles todos aqueles que o adoram. Aquele povo foi morto assim como uma vaca é sacrificada num frigorífico, com uma espada no pescoço. Mas eles adoraram exatamente um bezerro. E aquele povo que foi salvo adoravam a quem? A um Deus verdadeiro. A um Deus verdadeiro.
Nessa noite o Senhor está me inquietando desde o início, para que nós entendamos que toda bênção, toda prosperidade, todo ouro, toda joia, todo despojo, a Bíblia diz que o Senhor tira da mão do injusto e abençoa o justo. Ou seja, toda a riqueza que tem chegado nas tuas mãos nesses dias, e esse ano é ano de muita prosperidade. Por mais que digam que é ano de eleição, ano de guerra, nós não servimos a política, nós servimos a um rei, e na mão dele está todo o despojo. E se ele ordenar ao faraó entregar o despojo a nós, por que ele não nos daria? Agora esse despojo precisa chegar na tua mão, para que seja o teu sustento, para que seja o sustento da congregação, para que seja a oportunidade para que as pessoas olhem e digam assim: meu Deus, que bênção que é aquele povo. Agora não pode ser motivo para que você venha se perder, para que eu venha se perder. Não construam deuses buscando ajuda, buscando um caminho. Só existe um Senhor, e a Bíblia é muito clara, ela diz: é impossível agradar a dois senhores. Se você agradar a Deus, é impossível agradar a outro. E a única vez que o Senhor fala sobre isso na Bíblia, ele usa Mamon como um Deus concorrente. E ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. E é muito simples de você julgar se o dinheiro ainda mexe em você. É só ficar parado refletindo quando está sendo orado por oferta aqui em cima, o que você sente? Nossa, eu amo o Josiel, cara, mas cada vez que ele pede dinheiro, primeiro que ele não pede dinheiro, mas na tua cabeça, se ela ainda tem problema com dinheiro, de repente você criou um Deus para ti, e ele tem ouro, viu? Calma, isso não é um apelo da oferta, eu não vou fazer oferta, tá? Eu vim aqui tratar teu coração só. Se é que Deus é um Deus bom, Ele nos daria algo que poderia nos matar? Quem é que é pai? Daria um carro para um filho antes de ensinar ele a dirigir? Vai, meu filho, teu presente, ó, vai, aproveite, desfrute de tudo que esse carro tem para te dar. Tu acha que Deus é incoerente, inconsequente? Não, Ele não é. Se tu tem dúvida, eu vou te responder: não, Ele não é. E muitas vezes aquilo que tu não alcança é porque nós já deveríamos estar comendo alimento sólido, sabe? Mas ainda é necessário ouvir os princípios e os rudimentos da palavra. As coisas que a gente esquece no meio da nossa rotina, como Arão, servindo a congregação. Eu vou não falta um culto. Não existe mérito nisso. Existe mérito se você foi em um culto só e transformou teu coração. Se tu pegou uma palavra como dessa noite e fez algo de produtivo na tua vida. O Senhor está nos dizendo: sim, é muito sutil. Quando viu, tinha um bezerro lá. Você entende? Foi de uma hora para outra. Eu só peguei as joias e joguei no fogo. Quando vi, tinha um bezerro. O que era o certo daquele povo fazer? Não era mais fácil Arão ter dobrado o joelho e ter dito: Senhor, me perdoa, Senhor, pela minha incoerência. Eu já presenciei tantas coisas que o Senhor fez e eu fui me perder exatamente nisso. O que Arão fez? Teu povo é mau. Aí o que o Senhor tem que dizer para Moisés? Moisés, eu tentei. Eu te disse que eu queria matar eles lá em cima, né?
Aí você me disse, calma. Qual foi a resposta do Senhor para isso? Esse povo é rebelde. Ele não se converte. Pegue aqueles que entenderam então. O que Deus estava fazendo era tirando aquele povo do meio. Porque aquilo ali era melhor não ter na congregação do que estar com as cadeiras cheias. Não adiantava nada chegar com um monte de gente na terra prometida sem entendimento. Não adiantava nada chegar lá dizendo que é um povo santo, que usa peixinho no carro, camiseta cheia de king, não sei o quê. Sabor crente. Tem, será ou não? Vestiam as mesmas roupas, falavam como crente, mas adoravam outros deuses. Quando o Senhor não estava vendo, quando o Senhor estava olhando para lá, na cabeça deles, né? Eles estavam fazendo aquilo que... Vamos aproveitar que hoje Moisés não está. E vamos criar um Deus à nossa imagem. Como se fosse um lote de gado, eles foram consumidos. Eu quero orar com você. Mas eu quero te dar um momento para que você possa baixar a tua cabeça. Esse momento é só teu. Não me interessa se tu veio acompanhado, se tu veio com alguém. Se você estava em bando que nem aquele povo, ou se tu está sozinho nesse lugar. Esse é o teu momento, assim como Moisés, que buscava a revelação face a face. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E faz como Davi fez. Clamou e disse: Senhor, olha para mim, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Porque tu me conheces, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Diferente daquele encontro que Deus precisou te matar, Ele está te chamando à vida nessa noite. O Senhor está falando ao nosso coração, nos dando a oportunidade de fazer aquilo que Arão não fez. É noite de arrependimento, é noite de conserto diante do Senhor. A palavra do Senhor, ela é protetiva. A palavra do Senhor, ela existe para que não precisemos ser mortos pelas nossas escolhas. E assim como Ele disse a Josué: não aparta da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela dia e noite, para que você faça se cumprir em tudo que nela está escrito. Então, fará prosperar os teus dias e acessará a herança, a terra que eu te prometi. Pai, em nome de Jesus, pela verdade que há no teu Filho, Senhor, nos batiza com um nível de amor absurdo nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, que é como uma espada,
venha matar os deuses que ainda existem em nossos altares. Pai, em nome de Jesus, purifique e santifique o nosso altar. Que a nossa vida seja um altar puro e santo diante de Ti. Que tudo aquilo que fazemos e falamos não precise passar, Senhor, pela Tua espada, porque já passou pela Tua palavra. Tu, Senhor, que nos conheces, nos sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Dá-nos clareza e entendimento, dá-nos sabedoria e graça, para que nós possamos Te louvar em todo o tempo e Lhe adorar com as nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aproveite esse tempo enquanto o louvor enquanto nós vamos adorando, vai falando com o Senhor, não se desconecte dEle. Você não precisa mais escalar uma montanha para falar com o Senhor, Ele habita em nós, Ele habita no meu e no teu coração. Ele se fez homem para morrer por mim e por ti, para que pudesse habitar, não mais em templo feito por mãos e homens, mas habitar no meu e no teu coração. Então desfrute sem moderação da presença, desfrute sem moderação. A palavra diz: buscareis e achareis, se me buscarem de todo o coração. Então faça isso nessa noite, com reverência e santidade. Coloque diante do Senhor a tua vida e peça para Ele: Senhor, sem Ti eu não consigo, Senhor, sem Ti eu não irei, sem Ti eu não tenho condições, Senhor. Então fala comigo, Pai, transforma o meu coração duro, um coração de pedra, Senhor, e substitui por um coração de carne, que o Senhor possa moldar, que o Senhor possa fazer algo que preste para Ti mesmo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.